Olá, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. O tema de hoje é sobre o Cordeiro de Deus, né? Agnus Dei, como o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Vou fazer a leitura do texto e os comentários, né? Se, a partir da hipótese do Pacto Ouroboros, o sacrifício ritual de sangue sempre foi instituído no âmbito do pecado original, da aliança entre homens e demônios, enquanto o Deus verdadeiro sempre aceitou o sacrifício espiritual do orgulho, isto é, um sacrifício de comunhão na forma de humildade, como poderíamos entender a ideia de que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo? Então deu para entender qual é o problema? A questão aqui é o seguinte: se o sacrifício de sangue foi instituído pelo diabo como se ele fosse Deus, né, o usurpador querendo pegar o lugar de Deus, e o sacrifício que o Deus verdadeiro aceita da nossa parte é o sacrifício do nosso orgulho, né? Ou seja, de nós sermos humildes diante dele e desejarmos o amor dele acima de tudo, entendido assim, como que faria sentido ainda a expressão de que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Que é uma expressão tão comum do Novo Testamento, do Evangelho, né? E uma coisa que é muito importante no simbolismo cristão, né? Essa é a pergunta. Vamos tentar dar a resposta. In limine, esta expressão poderia ter sido simplesmente apostada às Sagradas Escrituras para reforçar o Pacto Ouroboros, podendo ser discriminada a partir do discernimento dos espíritos. Ou seja, a primeira hipótese imediata é de que nós poderíamos descartar simplesmente essa expressão, como nós podemos fazer com outras, a partir de um discernimento espiritual de que isso faz parte da mistura, ou seja, da obra de confusão do diabo, né? Mas não tem apenas essa hipótese. Porém, convém avaliar como esta ideia é espiritualmente viável, e isto sempre para todas as expressões bíblicas. A hipótese da corrupção, apesar de essencial, não deve ser usada como razão de dispensa ao discernimento. Ao contrário, devemos nos sentir sempre mais incentivados a aprender o sentido das coisas diante de Deus, principalmente com relação à Sagrada Escritura. Então, o recurso de que você pode discernir algum elemento do testemunho bíblico como parte da obra das trevas, da obra da mistura, não deve ser usado como um artifício, como um recurso para imediatamente desconsiderar qualquer expressão bíblica. Aliás, nem para se desconsiderar qualquer coisa que seja, né? O discernimento serve justamente para ser usado. Então, se você quer ter vida espiritual, você tem que querer fazer uso do discernimento. E se você quer fazer uso do discernimento, você não pode querer ter respostas prontas. Você não é um carimbador de ideias. Bom, 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 sai carimbando. Isso aqui é aprovado, isso aqui é reprovado. Não. Cada coisa tem que ser avaliado e discernido, pedindo para que Deus nos dê a graça dele para que nós entendamos do que se trata cada coisa. Tá? Continuando. Dito isso, podemos encontrar na forma correta da adoração a Deus, ou seja, em espírito e em verdade, duas possibilidades. Primeira, o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo para os obedientes, ao liderar seus seguidores na aceitação da cruz, ao ensinar a humildade e a mansidão, e ao ordenar o perdão como exigência da lei do amor. Isto imediatamente não apenas bloqueia a proliferação da ação maligna no mundo, como tende a remediar e até mesmo curar completamente os males produzidos nas almas, na medida em que a fidelidade a Jesus como Filho de Deus se espalha pela terra. Então, o primeiro jeito de que o Cordeiro de Deus, através do qual o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, é com o modelo dele, com a liderança dele, a liderança espiritual. Ele mostra para nós o que é a salvação. A salvação é a misericórdia, a salvação é o perdão. Ele nos ensina, nós acreditamos nele, nós o seguimos. Imediatamente o mal que nós sofremos termina em nós. Esse é o poder da cruz. A cruz extermina o mal, ao invés de reproduzir. O que é a reprodução do mal? É o ciclo, né? É o Ouroboros. É a cobra comendo a própria cauda, a serpente devorando a própria cauda, né? É a perpetuação do mal. Então uma pessoa faz mal para outra que se vinga da outra, que faz mal para outra, que se vinga da outra, que faz mal para outra, e aí não termina, não sai nunca mais disso. Às vezes não é nem vingança contra a pessoa que te fez o mal, às vezes você se vinga de um terceiro.
Porque você se acha detentor de algum direito, né? Se alguém teve direito, por assim dizer. Direito é falso, não é um direito, mas na confusão do momento da ira, né, e do nervoso, da tentação do pecado, a pessoa pensa assim, né? Fizeram o mal comigo, agora eu tenho o direito de fazer com os outros. Aqueles pensamentos, né? Se eu não fizer, alguém vai fazer, alguém vai se aproveitar, então por que que eu não posso me aproveitar, etc, etc, etc. Seguir Jesus bloqueia tudo isso. Você não só não quer reproduzir o mal, você bloqueia o mal em si, esse é o poder da cruz. A cruz é um escudo contra o mal. O mal não vai se reproduzir a partir de mim. Eu sou uma parede moral contra o mal, porque eu carrego a cruz que Cristo me deu para carregar. Então eu tenho esse superpoder de perdoar todos os males e não reproduzi-los. Isso tira o pecado do mundo. É isso que tira o pecado do mundo. É uma ação espiritual efetiva. É o perdão, a misericórdia. Em segundo lugar, o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo para os desobedientes, ao ser aceito como sacrifício de sangue único e suficiente, de modo que possa ser interrompido o ciclo de violência da parte daqueles que temem o inferno e que acham que compram a salvação através do ritual da religião cristã, praticando, senão o arrependimento, pelo menos a penitência, para não falar das práticas pagãs de pactos com os demônios através das outras formas de sacrifício de sangue. Então veja só que maravilhoso. Para os desobedientes que pelo menos têm medo de Deus, né? Se não tem o temor, porque o temor é viver na presença. Viver na presença é amar a Deus, é ser obediente. Mas aqueles que não têm o temor, mas têm o medo simplesmente, também funciona para eles. O Cordeiro de Deus também tira o pecado do mundo através dessa desobediência, porque apesar de ser uma desobediência, ela segue pelo menos a instrução religiosa, na forma religiosa da religião cristã. E a pessoa ela teme o inferno, por exemplo, ou ela pratica penitência de algum modo. E no mínimo, no mínimo, no mínimo, a pessoa não vai praticar os rituais pagãos de sacrifício de sangue, porque vai ter o sacrifício de Jesus, o sacrifício de sangue mesmo de Jesus, como o suficiente para pagar por todas as dívidas. Então, até para essa mentalidade ainda paganizada, vamos dizer assim, que aceita sacrifícios de sangue e exige sacrifícios de sangue, Jesus também é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo diante dessas almas, porque ele se dá como sacrifício no lugar da inocência dos animais, etc, etc. Então veja que o poder vai até para os desobedientes, né? Qualquer ideia mística que entenda a ação de salvação que vem de Jesus como um recurso mágico e não espiritual, isto é, como um poder divorciado do intelecto e da vontade, serve apenas para a justificação social do segundo tipo de possibilidade que foi acima aventado. Ou seja, se as pessoas acreditam mesmo num poder do sacrifício de sangue como se fosse uma magia pagã, essa pessoa está apenas reforçando o poder ritualístico do segundo tipo de ação efetiva do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, através justamente da função da religião. Digamos assim, a função exotérica, né, do sacrifício de sangue. Tá bom? Acho que é isso. Acho que deu para entender. Se você tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.